Boa noite a todos. É com grande alegria que aproveitamos essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim vamos fazer a prece inicial, fechando os olhos, sentindo essa harmonia que invade os nossos corações, pedindo ao Mestre que abençoe a nossa casa de fraternidade, o nosso lar, onde vejo o Mestre com os braços estendidos sobre nós, dos quais saem bênçãos que são como jorros de luz e paz, que ao nos tocarem, despertam em nós a clareza do raciocínio, alegrias, emoções e equilíbrio mental. É com essa energia espiritual, com essa força, com esse alimento poderoso, é que vamos estar sempre dispostos a pensar com segurança e com ideias agradáveis e felizes. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Assim seja. E hoje, na lição, está no capítulo 14, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se ali tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Analisando a questão, fica sempre essa pergunta, né? Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? A primeira impressão que nós temos é que Jesus se mostra desrespeitoso para com sua mãe, para com seus familiares. Mas Jesus, com essa fala, quis mostrar-nos que existe, além da família corporal, a família espiritual. E aqueles que estavam ali ao seu redor, que escutavam seus ensinamentos, eram seus irmãos espirituais. Ainda nesse capítulo 14, no item 8, Kardec fala que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Nós sabemos, devemos entender que o corpo procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito. Os pais podem, através da sua carga genética, oferecer-nos a formação do novo corpo, a nossa aparência, o tipo de cabelos, a cor dos olhos, a maneira de sorrir e até alguns traços psicológicos, mas não transfere para nós o traço moral. Ele não cria o espírito, ele dá a construção genética para a formação de um novo corpo. Mas o espírito, ele procede do espírito. Ele já existia bem antes dessa formação genética. Ele estava ali bem antes, desde o momento da concepção. Essa característica moral, então, ela não é transmitida pela hereditariedade. Nós sabemos que os espíritos formam grupos familiares de espíritos que têm a mesma afinidade, e essas ligações vão se manter mesmo quando o espírito estiver desencarnado, aguardando na erraticidade. É nesse período onde o espírito aguarda nova reencarnação que eles se buscam. E aquele que já desencarnou bem antes, e aquele que ainda não reencarnou, ele vai atuar como guia, como benfeitor. Ele ajuda aquele espírito e muitas vezes vão reencarnar juntos. E aí que nós vemos
as verdadeiras famílias espirituais e corporais. Eles se amam, o amor reina entre eles, verdadeiro, harmonioso. São as almas irmãs, encarnadas com o mesmo objetivo. Mas será que isso é uma regra geral nas famílias aqui na Terra? Será que a maioria das nossas relações familiares são regradas por essa harmonia plena entre nós? Não é o que acontece aqui na maioria das famílias. Na maioria das vezes, nós vamos ter junto de nós os nossos credores, as ligações do passado, tanto para o bem como para o mal, no qual nós não estamos ligados aqui por acaso. Algumas pessoas costumam dizer que quando desencarnarem, vão ser recebidas pelos seus familiares que o vão conduzir às suas verdadeiras famílias espirituais, que são as perfeitas, e não aquelas que nós temos aqui. Muitos de nós têm essa ideia, e muitas vezes se decepciona no plano espiritual, porque todas nossas relações, a nossa vida, é fruto de conquistas. Nós aprendemos a conquistar o outro pelos laços sinceros da compreensão. Imagine se essas criaturas, ao qual temos questões a resolver, débitos do passado, não viessem como nossos parentes, mas sim como nossos vizinhos. Nós iríamos construir um muro bem alto e não falaríamos com essa criatura. Mas aí as questões familiares nos obrigam a essas relações. No termo popular, é um puxa-repuxa, e vamos assim burilando as nossas arestas. Analisando a frase de Emmanuel, onde ele fala que o lar é o abençoado cadinho, onde tantos se retemperam para as alegrias imperecíveis da vida superior. Analisando o que é cadinho, é um recipiente altamente resistente ao calor, onde servia de medida, onde são colocados, derretidos, vários tipos de metais. E ali, naquela transformação, naquela mistura, que vai saindo do ouro, que é derretido, se torna um puro brilhante, fazendo uma comparação com o nosso lar, onde ali se ferventam todos os tipos de emoções, todas as nossas paixões, e que nós vamos trabalhando isso até chegarmos à perfeição, à nossa evolução. Então, muitos acreditam nos sonhos, nas facilidades sem conflitos, das facilidades sem esforço próprio, mas nós devemos entender que não existe vitória sem luta, e aqueles desanimados da vida mais se parecem com aqueles soldados que não se preparam. Nós devemos entender que o Instituto Família é a oficina do nosso aprimoramento espiritual. Nas atividades do lar, que o homem é convocado ao exercício constante da paciência e do perdão. É em contato com a família, com a parentela, que ele aprende a amar no clima de renúncia e de sacrifício. Reparando os erros de outras ramagens no corpo físico, onde vai renunciar ao seu egoísmo milenar, observando que o tesouro da felicidade deve ser compartilhado com muitos. E assim ensinará com humildade e se reconhecerá no papel de simples aprendiz diante da vida. Irá silenciar reclamações e anseios de caráter pessoal, onde movimentará todos os seus recursos disponíveis em benefício de todos, sem privilégios e sem preferências. Somos assim espírito ainda que não temos condições de educarmos uns aos outros. Estamos aqui constrangidos pela lei, envolvidos junto com aquele, obrigados a conviver junto com aquele que é diferente e que muitas vezes nós o tornamos dessa maneira. Será que hoje
como pai, como mãe, a gente cobra dos filhos certas atitudes na família, será que eu, como filho, fui muito diferente? Talvez na linguagem utilizada atualmente. Mas será que os filhos de hoje não estão repassando a educação que nós demos, que permite chegar a esse ponto? É a questão de honra o teu pai e tua mãe. É a questão do respeito. O que está acontecendo em relação ao respeito? Será que os adolescentes de hoje estão vindo tão diferentes? Assim, sabemos que estão se desenvolvendo em tecnologia e em inteligências diferentes. Será que esses espíritos estão vindo diferentes? Ou será que os pais e as mães estão agindo de maneira diferentes? Nós estamos reparando que de uma maneira geral, mais ampla, não só na família, mas nas nossas relações na sociedade, que os jovens estão se mostrando desrespeitosos, como se fossem muitos iguais. Nós sabemos que nós não somos iguais nas funções, nós somos diferentes, podemos ser iguais perante a Deus, perante as leis, mas na sociedade nós temos funções diferentes. Na minha casa, atualmente, eu sou mãe, eu não sou filha. Eu, como mãe, tenho que agir como mãe e não como colega. Eu não abro mão de ser mãe. O pai é pai, a função dele é ser pai, porque senão as coisas começam a se inverter. E, muitas vezes, para nos darmos bem, é melhor sermos iguais. Não existe mais hierarquia entre as famílias. É a questão do respeito. Nós temos que lembrar que existe autoridade e a nossa sociedade ela é movida por essa autoridade, né? E assim, essa autoridade não podemos confundir com o autoritarismo, né? Nós temos autoridade no local dos nossos estudos, no grupo espírita, no trabalho e até dentro da família, quando nós ensinamos desde pequeno nossos filhos a respeitarem o papel da autoridade. Mas quem tem autoridade neste momento? Hoje nós vemos as relações, até mesmo na área política, as pessoas fingindo serem todos iguais, como isso demonstrasse que todos nós somos seres pacificados, sem rebeldia, mas nós temos que entender que a rebeldia ela se encontra pela autoridade ou pela falta dela. É o espírito que é rebelde, porque às vezes, por mais que você se torne igual, é um filho que você permita que ele faça tudo, que ele dê as ordens na casa, mesmo assim ele vai ser ainda um espírito rebelde. O que aconteceu? Ele precisava da autoridade e você falhou. Dando um exemplo, fazendo uma analogia, quando nós pegamos carona a um motorista que no percurso começa a falar: será que eu devo passar a primeira marcha ou a segunda? Será que agora eu devo dar a seta? Será que eu devo acelerar o carro? Você vai começar a ficar em pânico de estar com uma pessoa que não sabe dirigir, que não sabe fazer o que lhe cabe. E assim é como um filho, ao qual um pai e uma mãe não sabem o que fazer. Os pais perguntam para o filho: o que eu devo fazer com você? Ele vai dizer: me dê um beijo, um abraço e me dê uma boa mesada. Se fosse eu, falaria assim, porque nossos filhos podem ser tudo, mas não são bobos, né? Então nós vamos ter aqui como resultado uma família nada mais que as omissões das funções dentro da própria casa. O professor tem medo hoje de exercer a função de professor. Ele é professor, o aluno é aluno, mas porque muitas vezes dentro da casa ouvimos os pais comentando: quem é ele para falar assim com o meu filho? As exposições, os valores hoje começam a serem muito discutidos. Eu converso claramente tudo com meu filho, mas o que nisso está
levando. Então são os pais que têm medo dos filhos, não sabem dizer não, não sabem impor limites naquela família corporal. Porque esse espírito está ali para aprender, ele está ali para uma troca, para ser direcionado, para ser educado pela figura paterna e materna. O fato de me omitir, eu transfiro para quem essa responsabilidade? Se eu tiro o valor da escola, se eu não ensino que o idoso tem que ser respeitado, nós vemos hoje o idoso de pé numa condução, enquanto que o adulto está sentado fingindo que está dormindo. A criança e os adolescentes observam, nós somos espelhos uns dos outros. O que nós vamos esperar quando chegarmos a essa idade que as coisas aconteçam de maneiras diferentes? Não vai acontecer. É necessário nos posicionarmos na família que nos chega. São espíritos heterogêneos, diferentes entre si, muitos de nós antagonistas mesmos, competindo irmãos com irmãos dentro da própria casa. É assim que muitas vezes chegam a vias de fato, a vias de sangue. Quando imaginamos na nossa mente uma família ideal com filhos imaginários, estamos muitas vezes mais próximos da novela das 6 do que da própria realidade. Então, a frase de Jesus nos mostra que nós temos uma família espiritual, que é a família perfeita, mas tem a família corporal, é onde é ali que nós temos que trabalhar as nossas diferenças, é a oportunidade daquele espírito para ele vencer as suas tendências de vidas anteriores e também aqueles pais que através da sua autoridade vão modificando a atitude daquele espírito e vão fazendo que ele se aprimore e trabalhe para a sua evolução espiritual. E também os pais vão trabalhando a sua paciência e a sua tolerância. É assim que nós vamos cada vez mais aumentando essa família espiritual. E assim vamos encerrando os trabalhos de hoje, sentindo muito amor em nossos corações. Assim seja.